paz do Senhor Jesus a todos, que Deus te abençoe. Bem-vindo ao primeiro vídeo da série Bíblia Aberta, trazendo a exposição minuciosa versículo a versículo da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos então à leitura desse texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. Vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu li até o verso 9. Depois leremos mais, mas vamos aqui a esses primeiros 9 versos da carta do apóstolo Pedro. Este Pedro é o mesmo discípulo e também apóstolo de Jesus. Aquele Pedro que Jesus chamou quando ele estava pescando, e aquele Pedro que estava sempre mais presente com Jesus, Pedro, Tiago e João, no barquinho e em toda parte onde Jesus estivesse. Esse Pedro é aquele que foi um grande líder, uma das colunas da igreja primitiva. Agora o tempo passou, Jesus subiu para o céu por volta do ano 34, retornou ao céu, despediu, mas antes deu a grande comissão, e as coisas mudaram. Pedro, que pregou em Jerusalém no dia de Pentecostes, 3.000 almas se converteram, depois em outra ocasião mais 5.000, e havia um grande número de discípulos em Jerusalém. Mas vieram as perseguições e os judeus, cristãos ou não, foram espalhados por várias partes do Império Romano. Aqui são citadas 5 regiões que estavam dispersos, os forasteiros da dispersão, como são chamados esses irmãos a quem Pedro escreve. Provavelmente a maioria deles fugidos da perseguição. E com o intuito de consolá-los, confortá-los, animá-los no Senhor, Pedro escreve uma carta que poderia ter um título resumido a Sofrimento e Glória. Sofrimento agora e glória no futuro. É uma palavra, realmente uma frase muito alentadora para quem está em perseguição, sabendo que há uma glória reservada. E aí Pedro se apresenta aqui no começo da carta, dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. De fato, esses
cristãos peregrinos, fugidos, perseguidos. Eles eram peregrinos da dispersão, que se dispersaram, se espalhou por causa da perseguição. Mas antes de tudo, eram eleitos. Isso é muito importante, né? Não foram eleitos por causa de uma tradição religiosa ou uma posição familiar ou social ou econômica. Foram eleitos na presciência de Deus. Deus, na sua pré ou anterior ciência ou conhecimento, ainda antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo para a salvação que há de se revelar no último tempo. Uma salvação preparada, planejada. A salvação de Deus em nós não foi fruto de um improviso. Deus não foi pego de surpresa. Diz aqui o verso 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3, olha comigo aí na sua Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos gerou de novo. Esse ato da graça de Deus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo em nós, é fruto da obra de Cristo na cruz, que pagou o nosso preço pelo nosso pecado e nos deu o direito de sermos novas criaturas, e sendo novas criaturas ou gerados novamente, pudéssemos ser chamados filhos de Deus, conforme o Evangelho de João capítulo 1, verso 12. Em sendo assim, aqui fala então que fomos gerados de novo para uma viva esperança. Esse ato divino decorreu da sua misericórdia, que diz, olha, segundo a sua muita misericórdia. E foi muita misericórdia mesmo, amigos e amigas. Não foi pouca misericórdia que Deus teve que usar para conosco, para nos gerar de novo algo que já era inservível a Deus por causa do pecado, e Ele gera novamente. Mas vamos lá. Para quê? Para uma herança, além de uma viva esperança, que é a nossa esperança, ela é viva. Ela não é uma esperança transitória e que é só para consolar, mas não vai acontecer. O que Deus prometeu-nos em sua palavra vai cumprir fielmente. Nenhuma letra e nenhuma vírgula deixará de cumprir. Então é uma viva esperança. E diz aqui, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Para uma viva esperança e para uma herança incorruptível. Essa herança compreende todos os bens espirituais eternos que nós alcançamos por causa da nossa fé em Cristo e a consequente salvação que Ele nos dá. Uma herança incorruptível. E é oportuno destacar aqui que essa herança, que é sem mácula, que é incorruptível, que é imarcessível, quer dizer, não murcha, ela está reservada no céu para nós. Não é uma herança baseada nos bens e nas coisas terrenas, nem da própria vida terrena, a vida física, mas sim da vida eterna, em um corpo de glória, um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus na sua ressurreição, que alcançaremos quando da sua vinda, da sua manifestação. Então observe que bênção, que maravilha, tudo isso que o apóstolo vem revelando àqueles crentes perseguidos, lembrando-lhes de que se estavam sofrendo, passando por muitas provações e até contristados por isso, mas eram eleitos pela presença de Deus e possuíam uma viva esperança
uma herança incorruptível reservada nos céus. Por isso o apóstolo Paulo, cheio também desta convicção e dessa esperança, ele disse: olha, para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ou seja, de todas as formas, vivendo ou morrendo, eu sou de Cristo, estou com Ele, Ele está comigo, e com Cristo é céu, seja onde for, né? De fato, esta fé, esta convicção, esta posição na vida cristã não é para qualquer um, é para aqueles que de fato têm certeza da sua vida com Deus e daquilo que são através de Cristo Jesus. Mas prossegue o texto, eu quero ler agora com vocês novamente o verso 5: vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. O que nos guarda espiritualmente, guarda essa herança que Cristo conquistou para nós, é o poder de Deus. Não é a sabedoria humana, a inteligência humana, não são os recursos da terra, não é a nossa própria expertise ou capacidade pessoal, é o poder de Deus. E Deus é todo poderoso para nos guardar mesmo. Jesus disse: o que vem, todo que o Pai me dá virá a mim. Primeiro ponto. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém arrebata da minha mão. Estamos seguros. É só obedecer, ficar firme e fiel até o fim com Cristo, venha o que vier. Passe o que passar, custe o que custar, permaneçamos firmes, inabaláveis em Cristo, que o poder de Deus nos guarda mediante a fé, a nossa fé. Daí a importância da nossa fé estar robustecida, alimentada, forte, firme no Senhor, porque nós somos guardados mediante a fé. E como que a fé se fortalece? Sendo bem alimentada e exercitada. Assim como ocorre com o nosso corpo físico, a fé igualmente precisa ser bem alimentada e bem exercitada. E como alimentamos a fé? Com a palavra de Deus. A Bíblia auto-responde essa pergunta dizendo: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Por isso não podemos nos alijar, nos afastar da palavra de Deus, da Bíblia. E eu não me refiro apenas ao livro, mas à sua mensagem, ao seu conteúdo. Não adianta ter apenas o livro junto com você. É Bíblia aberta, como propomos no título dessa série, né? Bíblia aberta. Por quê? Porque ela aberta é Deus falando conosco, ela fechada é apenas mais um livro. Mas ela aberta e a sua mensagem trazida para o nosso coração e para o nosso viver é Deus falando conosco, aumentando-nos a fé. Fé que precisa ser exercitada. Não é uma fé estática que não tem obras. A fé sem obras é morta, diz a palavra de Deus. O apóstolo Tiago, que era bem companheiro de Pedro, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, você já ouviu, né? O apóstolo Tiago ensinou uma lição importante sobre a fé, que a fé sem obras é morta. Então a fé exercitada é a fé ativa, que age, que atua pelo amor. E diz mais aqui: salvação preparada para revelar-se no último tempo. Tudo isso é nos dado, é feito em nós para nós sermos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E alguém perguntaria: mas já não somos salvos agora? Sim, biblicamente temos toda base e segurança para afirmar que somos salvos, mas também fomos salvos, mas também seremos salvos. Na conversão ou na nossa decisão e rendição a Cristo, nós fomos salvos do poder da condenação do pecado, da condenação da culpa do pecado e do poder do domínio do pecado sobre nós. No presente, pela santificação pessoal diária, nós somos salvos da sujeira, da contaminação do pecado.
Mas quando da volta de Cristo, nós seremos salvos do corpo que peca, porque receberemos um novo corpo, e também seremos salvos da inclinação para o pecado, porque isso é dessa velha carne, da velha natureza. E mais que isso, também seremos salvos da própria presença do pecado. Seremos levados por Cristo para um lugar onde o pecado não entra, onde o pecado não se manifesta. Então vai ser a salvação completa, salvação da alma, do corpo e do espírito. Aqui está falando dessa salvação preparada para revelar-se no último tempo. E que bom que o último tempo está chegando já para nós, né? Para a alegria daqueles que estão desfrutando desta tão grande salvação, mas para a tristeza daqueles que estão negligenciando uma tão grande salvação. Então observe, amigos e amigas, que isso nos impõe um alerta, uma responsabilidade muito grande. Diz o verso 6: nisso exultais. Exultar é uma alegria muito forte, muito interior. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. No presente. É só no presente que nós seremos atribulados nesse mundo e com as coisas que nos cercam. Mas no futuro há uma glória, um céu de glória, uma herança preparada para nós, diz aqui, olha, uma herança incorruptível. E no verso 7 diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, o valor da nossa fé precisa ser confirmado. Tem fé e fé. A Bíblia diz que nós vamos de fé em fé. Tem a fé comum, aquela fé que as pessoas acreditam nas outras por uma questão de estatística ou de instituição. Por exemplo, a gente ainda sabe que uma das instituições de maior credibilidade aqui no Brasil são os Correios. E a gente coloca uma carta, uma correspondência, uma encomenda, seguros, confiantes que ela vai ser despachada e entregue. É a fé natural. Como confiamos no piloto do avião em que estamos viajando, no motorista do veículo que está nos levando a algum lugar. É a fé simples, a fé natural do agricultor que joga a semente na terra, crendo que vai germinar, crescer, frutificar, e ele vai colher, porque é um processo que já teve a sua repetição testada tantas e tantas vezes. É assim que acontece, salvo algum caso fortuito. Essa é a fé simples. Mas tem aquela fé que nós cremos em Cristo para a nossa salvação, mas ainda não temos uma fé robusta suficiente para enfrentar muitos desafios, perseguições, provas duríssimas. Mas à medida que vamos aprofundando a nossa vida cristã e tendo experiências com o poder, com a graça, com o amor de Deus e com a vontade de Deus revelada na sua palavra, a nossa fé vai aumentando. Ela vai sendo provada e o seu valor vai elevando. Diz aqui, olha, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus se revelar, a parousia, como diz a palavra aqui no original grego, então a fé de cada um vai ser manifesta. Quem de fato tinha uma crença religiosa em Jesus, ou quem tinha uma fé viva e verdadeira. E eu quero aqui lembrar que Jesus deixou uma palavra que me desperta muito. Ele disse assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Talvez hoje você está cheio de fé, né? Está animado, empolgado com a vida cristã. Mas e que tal depois de perseguições tais que custe a sua vida, ou dos seus entes queridos, ou todos os seus bens, a sua dignidade social? É a prova da fé, como o ouro que o ourives leva àquele fogo
Altíssimo para purificá-lo de todas as impurezas. É claro que isso nem a Globo mostra e muitos pregadores também não dizem, mas o verdadeiro cristão estará sempre sujeito a isso. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, também em tempos de perseguições, sabendo isto, que todos os que quiserem viver piedosamente, fielmente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então observe, amigo ou amiga, que isso está previsto. Não pode dizer, não me avisaram, eu pensei que ser crente era só maravilha, só glória, só bênção e era um céu na terra. Não, a terra é a terra e o céu é o céu, e aqui é a terra. Eu e você estamos na terra, embora com a nossa cabeça no céu, temos a mente de Cristo, pensamos nas coisas que são do alto, mas deparamos e convivemos com as que são da terra. Prosseguindo, já encaminhando para o término dessa porção, aqui diz assim, agora os versos 8 e 9, falou que é na revelação de Jesus Cristo, e o versículo prossegue dizendo, Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. Realidade, né? Eu nunca vi Jesus Cristo, você nunca viu, mas nós já o amamos. Por quê? Pela sua comunhão conosco em espírito, pela obra que ele fez por nós, por suas palavras. Ele nos deixou tantas coisas boas, ele nos legou e continua nos dando a cada dia, que nós o amamos sem vê-lo. Temos uma experiência espiritual, mas então quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é fisicamente, corpo, e vamos então poder reconhecer aquele a quem o nosso coração já amava, sem tê-lo visto. E diz aqui, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Já nos alegramos em Cristo agora. E prossegue o verso 9, com o qual eu quero parar essa reflexão, para não ficar muito grande o vídeo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é o fim, o objetivo, o alvo da nossa fé? A salvação da alma. Não é nenhuma outra coisa qualquer. Não é a cura do corpo, o acúmulo de bens materiais, poder, fama. O fim ou objetivo da nossa fé é a salvação. Sei que para muitos isso pode parecer distante e nada palpável, mas é a salvação. Não está distante, não vai demorar muito não, sabe por quê? A vida é muito curta, passa muito rapidamente e logo já estaremos na eternidade. Além do que, Jesus está para voltar. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E vai ser um tempo de grande alegria para os salvos, de grande tristeza para quem rejeitou o amor, a oferta da graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o texto que eu quero terminar aqui diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se alguém está pregando outras coisas aí, como se fosse o objetivo de ser crente, de ter fé, apenas para coisas materiais, para renda financeira, riquezas, relacionamentos e por aí vai, não está te falando a verdade, tá? Se você entrou nessa, você foi ou está sendo enganado, enganada. A palavra de Deus é simples e clara. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Alguém poderia objetar dizendo: pastor, mas então não há nem que orar por uma cura divina, por prosperidade, por um emprego, por um relacionamento? Sim, claro. Quem nos ensinou a orar de verdade foi Jesus. E ele até chamou a atenção dos seus discípulos, porque eles não estavam orando, não estavam pedindo. Jesus falou: peçam. Peçam para que a vossa alegria seja completa, seja maior. Nós somos herdeiros de uma herança incorruptível, de uma salvação preparada, da salvação da nossa alma, mas isso também não nos elimina a possibilidade de orar e pedir a Deus a cura de uma enfermidade,
a direção e a intervenção de Deus para a solução de um problema, numa situação de relacionamento, de desemprego. Não, nós podemos orar, devemos orar. E muitas vezes Deus responde sim, algumas vezes responde não, algumas vezes responde espere, como que diz, não é o tempo. Mas nós podemos orar. Não é só agradecer, não, pode pedir sim, não tem nada na Bíblia que diz que nosso direito é só de agradecer pelo que já recebemos. Podemos pedir, o céu está aberto. Se a sua cidade ou seu país está em lockdown, está tudo fechado, mas o céu está aberto, pode orar, pode pedir, mas lembrando sempre, nunca se esquecendo e não perdendo esse foco, o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Portanto, o primeiro compromisso de Deus conosco mediante a nossa fé é a nossa salvação. O mais que vier, se vier, é bônus, entende? Me perdoe uma linguagem até um pouco irônica, mas é isso. Lá em 1 João o apóstolo escreveu, e esta é a promessa que ele, o sujeito oculto do texto é Jesus, que ele, Jesus, nos fez, a vida eterna, a promessa. Embora tenham muitas e muitas promessas na Bíblia, mas essa é chamada de a promessa, é um artigo definido, porque ela é o que resume tudo aquilo que Deus tem para nós, a vida eterna. Não é a vida bios, a vida da matéria, é a vida zoe, da língua grega do Novo Testamento, que quer dizer a vida com a qual Deus vive, uma vida perfeita e que nunca se interromperá, onde tudo é perfeito. Não é uma utopia, não é um sonho. Jesus não morreu por um sonho. Ele morreu para nos conquistar o direito a uma realidade que ele conhecia. Ele veio de lá. Ele veio de lá. Ele sabia o que estava prometendo e o que já tinha para nos dar. Então, nesta tarde, ou noite, ou manhã, a hora em que você estiver vendo esse vídeo, é o primeiro da série Bíblia Aberta. Aí está ainda um caractere através da Bíblia, mas ele será mudado, porque de fato tem um programa de rádio muito conhecido mundialmente com esse nome, não queremos ficar igual, né? Vamos colocar Bíblia Aberta, porque é a Bíblia aberta para o seu coração, para a sua mente, para o seu espírito, para você se alimentar dela. A Bíblia é alimento, não passe fome, leia a Bíblia, coma a palavra de Deus, alimente-se dela todos os dias. Foi essa a resposta que Jesus deu a Satanás lá no deserto da Judéia quando foi tentado por ele. Satanás o tentou, está lá em Mateus capítulo 4, dizendo, se tu és o filho de Deus, 40 dias depois de estar num jejum tão prolongado, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus então diz-lhe, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Homem aí é ser humano. Então o ser humano que me ouve, que está aí do outro lado da TV, do smartphone, do tablet, não passe fome, alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Tanta gente se alimentando de tantas coisas desse mundo que intoxicam a alma, que adoecem o espírito, mas a palavra de Deus, ela gera vida em nós, aberta, lida e aplicada aos nossos caminhos. Por isso, o nome desta série é Bíblia Aberta. Breve estará disponível o segundo vídeo dessa série, que vai de 1 Pedro capítulo 1, verso 10 até o 25, o final do capítulo. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.